No capítulo 23 de Gênesis, vai narrar sobre a morte de Sara e também sobre a negociação de Abraão por um campo em Macpela ou Maspela, não sei como pronuncia. Sara viveu por 127 anos e morreu em Hebron, que ficava na terra de Canaã, e Abraão ainda vivia como estrangeiro naquele lugar que era a terra prometida. Abraão fala com os filhos de Et, que eram os heteus, que também foram contados entre os cananeus, para conseguir uma sepultura para Sara ali naquele lugar. E eles foram totalmente respeitosos, né? Ainda chamaram Abraão de príncipe de Deus, que significa poderoso de Deus. Abraão pediu para que os homens de Hebron intercedessem por ele junto a Efron, que era filho de Zoar, porque ele queria comprar a caverna de Efron por um preço justo. E naquela época, no Antigo Oriente Próximo, as pessoas tinham muito costume de barganha. Ou seja, se Abraão aceitasse aquele presente, ele teria por obrigação de retribuir a ele com um outro ainda mais valioso. E aí Abraão mais uma vez questiona o preço a Efron, e ele disse que o terreno valia 400 ciclos de prata. Efron coloca esse valor como se fosse algo totalmente sem importância, mas era um valor muito alto na época. Muitos séculos depois, o profeta Jeremias comprou um campo por 17 ciclos, lá em Jeremias 32:9. Enquanto que aqui ele estava pedindo 400. Mas Abraão estava disposto a pagar aquele alto preço que Efron estava pedindo pela caverna. Então ele toma posse de todo o campo, da caverna, do arvoredo e todo o limite ao redor ali daquela região. Os heteus confirmaram aquele negócio que foi oficializado na porta da cidade, que também era um costume daquela época. Todas as transações legais aconteciam nos portões da cidade. Então Abraão tornou-se proprietário de um território na Terra Prometida. E mesmo que fosse uma porção muito pequena de terra, aquilo prefigurou a posse no futuro, né, das terras por parte dos israelitas e também do cumprimento da promessa de Deus. E a disposição de Abraão em adquirir aquelas terras era mais um indicativo da confiança que ele tinha em Deus, que tinha certeza de que Deus cumpriria a sua promessa com relação à terra prometida. E mesmo ele vivendo como estrangeiro naquela terra, ele escolheu sepultar a sua família na terra em que Deus entregaria aos seus descendentes. E por fim, Sara é sepultada naquela caverna que ficava no campo de Macpela, e posteriormente toda a família de Abraão. No capítulo 24, conta sobre o encontro de Isaac e de Rebeca, que foi providenciado por Deus. Abraão manda o seu servo mais velho buscar uma esposa para Isaac, e a palavra vai dizer que o servo era o mais antigo que governava os bens de Abraão. Muito possivelmente era Eliezer, que é citado em alguns capítulos atrás. Naquela época, o servo mais antigo era o que herdaria os bens caso o senhor dele não tivesse nenhum filho. Se fosse Eliezer, ele tinha em torno ali de 85 anos. Antes de mandar ir, eles fazem um juramento que era de grande importância e também muito praticado naquela época. Abraão pede para que o servo coloque a mão por debaixo da sua coxa, porque a coxa era vista como fonte de vitalidade. E esse juramento, ele era inviolável e deveria ser honrado até mesmo depois da morte, assim como cita o exemplo de Jacó, lá em Gênesis 47, do 29 ao 31, que faz esse mesmo juramento com seu filho José, para que quando ele morresse, fosse sepultado juntamente com seus pais, Isaac, Rebeca e Abraão. Então, Abraão faz com que o servo jure que vai encontrar uma esposa para Isaac entre as mulheres de sua parentela e não entre as cananeias. O servo ainda cogitou a possibilidade de a esposa não querer vir e levar Isaac até lá. Só que Isaac não poderia de forma alguma voltar à terra da sua parentela, porque estaria também anulando a promessa de Deus. E Abraão confiava totalmente em Deus, que tinha tirado ele de lá e prometido entregar a ele a terra de Canaã. Então o servo partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que ficava em torno de 720 quilômetros, e chegando próximo da tarde, ele fez ajoelhar os seus 10 camelos, e era no horário em que as jovens saíam para tirar água. Então o servo orou a Deus e pediu a sua bondade e proteção para com Abraão, pedindo também um sinal. A palavra bondade que ele usou nessa passagem vem do termo hebraico lealdade a um relacionamento pactual, ou seja, o servo estava ali recorrendo ao compromisso que Deus tinha com a sua aliança. E aí ele pede a Deus a seguinte confirmação: a moça que lhe desse água para ele e para os seus camelos era a mulher que seria indicada como a esposa de Isaac. E naquela época, as regras de hospitalidade era de que a sede de um estrangeiro deveria ser saciada, mas não tinham obrigação nenhuma com os animais. Ou seja, quem servisse água para os animais também estaria cumprindo mais do que a sua obrigação. E vale lembrar também que um camelo é capaz de tomar até 100 litros de água por vez. Então, saciar a sede de 10 camelos seria uma tarefa muito difícil. Então, o servo encontra Rebeca trazendo um cântaro ao seu ombro, e a palavra diz que ela era uma virgem muito bonita. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, que era mulher de Naor, que era irmão de Abraão. Ou seja, ela era prima segunda de Isaac. Quando a Rebeca chega, antes de que o servo termine de orar, acontece exatamente como ele tinha pedido ao Senhor. E logo em seguida, ele conta, né, sobre o propósito da sua viagem e toma também um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos de Rebeca. Tinha o peso de 10 ciclos de ouro. E o ciclo pesava em torno de 12 gramas, que era o peso padrão para a maioria das transações comerciais daquela época. Rebeca, na mesma hora, reconhece a providência de Deus sobre aquela missão. E aí o servo pergunta a ela se tem algum lugar na casa dela para que ele possa se hospedar. Ela leva o homem até a sua casa e ele é recebido por Labão, que era irmão de Rebeca. E isso muito possivelmente indica que Labão, que assumia uma posição de liderança civil e religiosa na família,
e muito possivelmente Betuel, que era o pai de Rebeca, já não fosse mais capaz, talvez até mesmo pela idade. Chegando lá, o servo explica para a família o motivo da viagem dele e como Deus tinha agido ativamente e trazido ele até ali. E então eles concordam que eles possam levar Rebeca como esposa de Isaac. E depois disso, o servo se prostra em terra diante do Senhor e entrega presentes para Rebeca e para o seu irmão. E aqueles presentes que eram muito valiosos selaram o noivado de Isaac e de Rebeca. E o servo, ele era um procurador legal, porque ele estava amando de Abraão, então ele tinha o poder de proceder com o casamento arranjado, que era também um costume muito comum daquela época. E no outro dia, de madrugada, ele se apronta para viajar de volta, mas a mãe e o irmão de Rebeca queria que ela ficasse lá por mais 10 dias, mas o servo não aceitou porque ela já estava oficialmente comprometida com Isaac. Diante daquele impasse, Rebeca é consultada se ela já queria ir, e ela muito prontamente já fala que está pronta para partir. Então a família dela abençoa ela e eles partem de volta. Eles viajam de volta e quando já estão chegando, Isaac tinha ido meditar no campo e ele avista a comitiva do pai dele retornando e Rebeca desce do camelo e pergunta para o servo quem era aquele varão e ele fala que era Isaac. E aí quando ela descobre que é Isaac, ela se cobre com véu, que era também um costume daquela época, a noiva cobrir o rosto do seu marido até o momento do casamento. E até hoje, em algumas culturas ainda é feito isso. O servo conta para Isaac tudo o que aconteceu. Então ele pega a Rebeca, leva para a tenda que era de Sara e ali ele a amou e consumou o seu casamento. E assim, Rebeca se torna a nova matriarca da família, conforme o propósito de Deus. Gênesis 25 vai nos falar sobre os descendentes de Abraão com Quetura, que não necessariamente ocorreu depois da morte de Sara. Ainda não se sabe se está na ordem cronológica, né? Pode ter acontecido antes, durante ou depois. Em algumas traduções vai dizer que Abraão se casa novamente, mas em algumas outras passagens da Bíblia também diz que ela era apenas uma concubina dele, assim como confirma Crônicas 1:32. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zirã, a Jocsã, a Medã e a Midian e a Gisbaque e a Suá, e os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã. Ou seja, eles tiveram 6 filhos. E esses filhos podem estar associados também a várias tribos árabes do leste de Canaã. E a palavra vai dizer que Abraão deu tudo que ele tinha a Isaac, que era o único herdeiro, e deu presentes também para os filhos da concubina e enviou eles para a terra oriental. Abraão viveu por 175 anos e a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, ou seja, foi por causas naturais. Isaac e Ismael que cuidam do sepultamento, que foi também no campo de Efron, lá na caverna de Macpela, onde Sara também estava sepultada, e mais para frente todos os descendentes também são sepultados lá. Hebreus 11:13-16. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, Abraão morreu firme na fé e contemplou as promessas de Deus, crendo fielmente. Ele morreu como estrangeiro e peregrino naquela terra, esperando pela pátria celestial. Para o final do capítulo, a gente vê mais um cumprimento da promessa de Deus, que havia prometido que faria de Ismael uma grande nação, quando Abraão tinha despedido ele no deserto com Agar, e dele nasceram 12 príncipes que foram clãs árabes de grande influência nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, que eram os ismaelitas. E Ismael morre aos 137 anos. Por fim, nós vemos também os descendentes de Isaac, que eram os gêmeos Jacó e Esaú. Isaac se casa com Rebeca aos 40 anos, e ela era estéril, mas Isaac ora a Deus e pede para que abrisse a madre. Então ela fica grávida de gêmeos, que era Jacó e Esaú, e eles lutavam no seu ventre, o que deixa Rebeca muito angustiada, mas Deus diz a ela que no seu ventre haviam 2 nações, onde uma seria mais forte e a maior serviria o menor. E então nasce Esaú, que era ruivo e cheio de pelos, e Jacó, que nasceu segurando no calcanhar de Esaú com a mão. E isso aconteceu quando Isaac tinha 70 anos. Mais uma vez, nós vemos aqui a soberania de Deus, que abriu a madre de Rebeca, assim como ele fez com Sara, e também estabeleceu a supremacia do filho mais novo, Jacó, sobre Esaú, onde os descendentes de Esaú são subjugados pelos israelitas. E eu confesso para vocês de que quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei tão perplexa pensando de como que pode um bebê que não sabe de nada, já ser predestinado a ter uma nação que serviria um povo, mas o Espírito Santo me confrontou e deu a resposta bem na minha testa aqui em Romanos 9:9, que diz: porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e a Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Isso quer dizer que a eleição de Deus não se baseia em fatores humanos, mas sim no consentimento, na aprovação e na satisfação de Deus. E nenhum homem tem poder de questionar.
Romanos 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá a que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só os judeus, mas também dentre os gentios. Esse exemplo retrata um pouco do caráter de Deus, onde o oleiro que faz um vaso para honra e outro para desonra suporta todos, e Jesus que veio para salvar a todos, quando ele fala que veio para os judeus e para os gentios. Os gêmeos Esaú e Jacó crescem e se tornam homens totalmente diferentes. Esaú era um homem do campo, perito caçador, e o filho preferido de Isaac, que saboreava da sua caça. Jacó era um homem pacato, que habitava em tendas, e era o filho amado de Rebeca. Nesse ponto, Isaac e Rebeca falharam como pais. Depois, Jacó quis se apropriar do direito de primogenitura do seu irmão, apesar de que a sua supremacia não se devia a direitos naturais, porque a eleição foi feita pelo próprio Deus, que tinha chamado Jacó antes mesmo dele nascer. Então, isso independia do direito de primogenitura. E a Bíblia vai dizer que Esaú chega da sua caçada muito cansado e com fome, e Jacó, se aproveitando ali da visão limitada que Esaú tinha sobre a herança e a liderança da família, ele tenta negociar com ele o direito de primogenitura por um ensopado vermelho. Esse direito de primogenitura garantia ao filho uma posição principal de herdeiro. Ele também poderia receber uma porção dobrada da herança e assumia também a liderança civil e religiosa da família. Mas aquela era a família da aliança, ou seja, eles tinham sobre ele uma herança que era a bênção de Deus sobre Abraão. Esaú aceita negociar com Jacó e ali ele estava desprezando as promessas de Deus. Hebreus 12:16. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado e que não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, Esaú era um homem profano que negociou as bênçãos de Deus e não teve nenhum arrependimento genuíno.